Boa noite, eu sou o Carlos Alberto Antônio, jornalista, e estou apresentando hoje o programa Você Show. O nosso entrevistado de hoje é o jornalista Rogério Santana. Ele irá falar sobre a sua vida profissional, sobre sua vida política e sobre o jornal Panorama. O jornal fundado por ele é um grande veículo de comunicação que circula na Baixada Fluminense. Rogério Santana, muito boa noite. Boa noite, Carlos Alberto, boa noite a todos. É prazer estar nesse programa Você Show para conversar um pouco sobre política nessa noite. Quem é Rogério Santana? Descreve pra gente, Rogério. Sobretudo, um jovem idealista que acredita na mudança de um Brasil melhor e que ao longo da vida tem trabalhado para construir esse Brasil. Você sabe, Carlos Alberto, eu sou um militante das causas sociais desde a minha juventude. Fui presidente de Grêmio Estudantil, diretor da União Guaçuna de Estudantes Secundaristas, diretor da União Brasileira de Estudantes. Depois fui militante do movimento social das associações de moradores, fui presidente do MAB, a Federação de Moradores de Nova Iguaçu, fui presidente da maior federação de moradores da América Latina, tenho muito orgulho de dizer isso, que é a FAMERJ, que antes de mim fora presidida por Jô Rezende, por Chico Alencar, por Lúcia Souto, por pessoas que hoje ainda estão aí construindo esse Brasil que a gente acredita. Profissionalmente, eu me formei na área de comunicação e tive o prazer de estar no Jornal Povo, que foi a minha principal escola, de ter sido de estagiário a diretor de redação daquele jornal. E tive ali a oportunidade de fazer a principal transformação que aquele veículo teve, que era de sair daquele veículo sangrento que era e se transformar, né, num veículo que pudesse estar acessível na casa das pessoas, na casa do trabalhador, com notícias, uma modificação importante. Essa foi uma das questões dos trabalhos que aí fiz. Na vida pública eu também tive grandes oportunidades. Você sabe, Carlos Alberto, que em Nova Iguaçu eu participei da administração do prefeito Altamir Gomes, no PDT, depois participei da administração do prefeito do governador Garotinho, onde fui assessor de imprensa do Palácio Guanabara e fui também secretário executivo da Secretaria da Baixada Fluminense. Tive aí a oportunidade então da vida pública de desempenhar algumas funções importantes. Passei pelo DETRO, tive com o doutor Ariston na Secretaria de Transporte, enfim, tive a oportunidade de estar desenvolvendo um pouco daquilo que eu aprendi no movimento social, na academia e na vida, um pouquinho no setor público. Mas, sobretudo, eu diria, ainda sou um jovem idealista que acredita na transformação do... Rogério Santana, nós acompanhamos através da mídia eletrônica e da mídia impressa, emissoras de rádios, o movimento dos jovens que foram às ruas, muito bem organizados, por sinal, fazendo movimento, reivindicando aquilo que eles acham que tem que ser reivindicado a nível governamental, na esfera federal, estadual e municipal. O Facebook foi um grande instrumento de mobilização de massa. Rogério Santana, o que você acha do Facebook na era atual com esse movimento de massa que levou o Brasil nessa grande mobilização de reivindicação feita pelos jovens? Surpreendente, em algum momento até assustador, mas inovador. Você sabe, Carlos Alberto, que eu militei no movimento social, dizia isso, fui militante do movimento estudantil e aqui nos idos dos anos 80, nós em Nova Iguaçu, para mobilizarmos os estudantes para as passeatas do Espaço Livre, foi um grande movimento que nós fizemos nos anos 80 pelo Passe Livre em Nova Iguaçu, nós precisávamos de colar cartazes, distribuir papel, e aí foi um feito enorme nós colocamos 5.000 estudantes na rua naquela época. Hoje a gente vê milhares de pessoas que se mobilizam através de uma rede que parece invisível, né? É impressionante você ver aquela quantidade de pessoas nas ruas e você não vê um papel colado, um cartaz, uma faixa. De onde surgiu tanta gente? De onde veio essa mobilização? Essa mobilização ela vem desse momento novo que o Brasil vive, que o mundo vive, do mundo globalizado. Acho isso importante, acho isso muito positivo. Tenho também preocupações com relação a essa questão da utilização do Facebook. Tenho também visto
Carlos Alberto e amigo, a utilização das redes sociais também para propósitos indevidos. Os chamados fakes, ou seja, aqueles perfis falsos em que as pessoas utilizam na internet para denegrir pessoas, para criar movimentações estranhas, essa também é uma preocupação. Se é positivo a mobilização social, se colocar o Brasil na rua foi importante e a internet foi um instrumento poderoso para isso, mas também precisamos estar atentos no que a internet pode proporcionar de coisa negativa e ela também pode proporcionar. Rogério Santana, a Baixada Fluminense vive um grande momento com o jornal Panorama e é sabido que foi fundado pela sua pessoa, por sua experiência de comunicação social. O jornal Panorama, ele tem atingido e muito bem a camada política da nossa Baixada, as câmaras municipais, as prefeituras, mas também tem chegado aos lares, eu tenho observado isso. Rogério, o que e por que você fundou o jornal Panorama? Você sabe que o sonho de todo jornalista é ter o seu próprio veículo. Eu que tive a oportunidade de passar por alguns veículos, já falei daqui no início do Povo, mas antes também tenho que falar do Hoje, do nosso saudoso Valcide Almeida, onde eu tive ali uma grande passagem, na verdade meu início foi por ali, pelo Hoje, mas eu sempre quis que nossa região, em especial meu município Mesquita, tivéssemos um veículo de comunicação que pudesse, primeiro, proporcionar à população a oportunidade dela levar o conhecimento das autoridades públicas das suas reivindicações, seus anseios e seus problemas. E que, de certa forma, também servisse para que as autoridades públicas pudessem tomar conhecimento desses anseios, angústias e problemas e, de certa forma, de um encontro da população. E assim fundamos o Jornal Panorama, que tem como principal slogan o seu canal de comunicação. Ele é seu canal de comunicação porque ele proporciona com que o povo tenha ele como um instrumento de serviço. Ele não é um jornal de divulgação apenas das ideias ideológicas ou comerciais de interesse, mas é a possibilidade do povo ter o seu veículo de serviço. E é também a oportunidade que a gente proporciona das autoridades a dialogar com a população. Por isso ele tem crescido, por isso ele tem tomado corpo aqui na Baixada Fluminense. Atualmente, você sabe, Carlos Alberto, em razão das minhas funções públicas, eu estou afastado há algum tempo da direção do Jornal Panorama, que vem sendo assim muito bem conduzido pela minha esposa Jânia Bizarelli, profissional também de imprensa e que nos acompanha há mais de 10 anos no nosso trabalho. Hoje ela vem conduzindo o Jornal Panorama aqui no seu dia a dia, e o jornal tem conseguido ampliar cada vez seu número de leitores, seu número de adeptos, sobretudo pela proposta em que ele representa, que eu já te falei, ser canal de interlocução permanente da população e das autoridades. Rogério Santana, temos observado a coluna escrita pela jornalista Jane Bizarelli com o título Quem Cala Consente. Quem cala consente, Rogério Santana? Consente sim, Carlos. Quem cala consente. E a jornalista Jane, na verdade, ao longo de muitos anos, não só escrito a coluna Quem Cala Consente no Jornal Panorama, mas de certa forma Quem Cala Consente é um movimento popular em que ela faz em defesa das mulheres, em defesa dos idosos, contra a pedofilia, instrumento de luta que ela faz em defesa das lutas e das causas que ela acredita, por uma saúde melhor, por um transporte digno, por melhores condições de vida pela população. Então a coluna Quem Cala Consente, por causa dela também, tem sido aqui no nosso jornal um instrumento muito importante de participação popular. E não só a coluna, bem como um movimento que em torno dela ela se constituiu. E por isso ela é uma coluna muito forte, por isso ela tem assim uma grande repercussão no nosso jornal e na nossa região. Parabéns do programa Você é Show, a jornalista Jane Bizarelli, por essa iniciativa, porque nós entendemos que não só a Baixada Fluminense ou o município de Mesquita, né, Rogério, precisa ter esse movimento Quem Cala Consente, mas o Brasil precisa ter, né? Seria importante, muito bonito, se a nossa juventude que está indo à rua fosse até a rua com esse slogan, Quem Cala Consente. Nós estamos aqui reivindicando alguma coisa, melhor passagem de ônibus a nível de valores, melhor passagem de trem a nível de valores. Por quê? Porque quem cala consente-se. A juventude dizer o seguinte: se nós nos calarmos, estamos consentindo
que a passagem seja um preço exorbitante, estamos consentindo que o metrô não seja de qualidade, estamos consentindo que a passagem de trem seja um preço, no meu ponto de vista, Rogério Santana, muito caro, porque é uma condução de massa que transporta milhões e milhões de pessoas por dia, então se daria muito bem para passar e ser cobrado aquele preço bem justinho. O Quem Cala Consente, a coluna está de parabéns, tá? Eu tenho acompanhado algumas vezes, não todas as vezes, algum movimento da jornalista Jane Bizzarelli e fico feliz todas as vezes que eu participo. Eu vejo lá centenas de senhoras acompanhando o movimento, inclusive na luta contra a pedofilia e contra a violência doméstica. Realmente a questão da violência doméstica é algo que sempre é abordado pela Jane Bizzarelli, e em torno desse trabalho ela faz o movimento Quem Cala Consente. Inclusive, Carlos Alberto, no próximo dia 7 agora de agosto, completa 7 anos da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei que foi feita em razão da questão da violência praticada contra mulheres, né? E aqui o movimento Quem Cala Consente, juntamente com a Casa da Mulher e Mesquita, estará realizando um grande encontro de reflexão para as mulheres debaterem sobre essa questão da aplicação da lei, os desefeitos que elas conseguiram alcançar até agora e quais são as lutas necessárias para que ela possa ampliar o resultado dela. E assim o movimento Quem Cala Consente, a coluna Quem Cala Consente e a Jane Bizzarelli estarão assim à frente dessa importante reunião e importante movimento e importante momento de lembrança dessa questão dessa lei. Portanto, então, inclusive você que está nos ouvindo agora, você que está aqui conosco, participando do Você Show, esteja com a gente no próximo dia 7 de agosto, às 15 horas, na Casa da Mulher, aqui em Mesquita, na Rua Egídio, para a gente discutir essa questão da violência praticada contra as mulheres e contra as crianças. Você é muito importante. Se você quiser de alguma forma contribuir, participar desse movimento, mandar ideias para colunas, basta você entrar em contato através do nosso telefone 3763-6201 ou 7862-4359, falando direto com a Jane Bizzarelli, ou ainda você pode nos enviar um e-mail para janebizzarelli@jornalpanorama.net.br, janebizzarelli@jornalpanorama.net.br, e você pode participar, contribuir com ideias, propor soluções, participar efetivamente desse movimento Quem Cala Consente, ou seja, nunca se cale. Voltamos já com Você é Show. Conforto e lazer nunca combinaram tanto com você. Hotel Recanto das Hortênsias em Passa Quatro, com o melhor da natureza. Confortáveis suítes e apartamentos, comida mineira, pratos regionais. Viaje pela histórica Estrada Real e passeie de Maria Fumaça na Rota dos Bandeirantes. Hotel Recanto das Hortênsias, agora com o melhor centro de convenções da região. Reservas pelo 35-3371-4929. Estamos de volta, agradecendo a sua audiência, amigo, que é muito importante para nós. Neste bloco, o jornalista Rogério Santana, ele irá descrever para nós e para você ouvinte a sua pasta por hora onde ele passou como secretário municipal
de Comunicação Social na Prefeitura Municipal de Mesquita. Irá descrever para nós também sobre a Secretaria Municipal de Mobilização e Integração Governamental. É esse mesmo nome, Rogério? Você irá falar, Rogério, sobre a sua pasta que foi a Comunicação Social, e irá descrever para o amigo telespectador e para mim, para o nosso amigo da produção, o Alexandre, sobre a pasta que você está hoje, que é a Integração Governamental. E o que é o governo Gelsinho Guerreiro, que é o prefeito do município de Mesquita? Olha, Carlos Alberto, eu preciso falar antes do Gelsinho, que é a sua última pergunta. O Gelsinho Guerreiro é o prefeito do nosso município, uma liderança política fantástica, nova, e que representou aqui a grande transformação que o município de Mesquita vem passando. Você sabe, o Carlos Alberto, no início falávamos sobre o movimento das ruas. Você sabe que aqui na Baixada teve muito movimento de rua, agora nessa onda, nesse trabalho aí feito do Acorda Brasil. E em Mesquita as manifestações de ruas tentadas não tiveram êxito. Por 2 vezes marcaram na porta da prefeitura e não reuniu nem 100 pessoas. E eu diria que isso aconteceu porque a população de Mesquita ela já iniciou uma revolução no ano de 2012, quando votou no Gelsinho Guerreiro para a prefeitura. Digo isso porque o Gelsinho ele contrariou todos os prognósticos da política tradicional. O Gelsinho era um motorista de ônibus, um trabalhador, um jovem trabalhador, que ganhou a eleição para prefeito contra o poder econômico, contra o candidato do governo federal, contra o candidato do governador, contra o candidato do ex-governador, ou seja, o Gelsinho ganhou a eleição abraçado e carregado pelo povo. E essa foi a grande revolução que a população de Mesquita já começou a fazer já no ano de 2012. Por isso eu diria que a nossa presença nas ruas foi pequena agora, aqui no município, em razão de que nosso processo de transformação nós iniciamos. E eu, com muito prazer, fui convidado pelo Gelsinho e assumi em janeiro a pasta da comunicação social do governo, quer dizer, com o objetivo de fazer aquele trabalho que nós já desenvolvemos há alguns anos, que é de levar à população o conhecimento daquilo que passa na esfera governamental. Porque a comunicação social, ela não é assim algo de promoção pessoal do prefeito, mas é assim, sobretudo, um serviço, é uma prestação de serviço. A população tem que estar informada do que se passa no âmbito da administração pública. E aí, por isso, existe a Secretaria de Comunicação Social e eu tive assim o prazer de ser convidado pelo prefeito Gelsinho, não para ser o secretário de Comunicação, mas para implantar essa pasta que ela nem existia no município, de criar sua estrutura, de montar o seu cerimonial, de montar seu departamento de marketing, e assim o fizemos durante 6 meses. Para nossa surpresa, agora no final do 6º mês, o prefeito Gelsinho, que é uma pessoa assim inquieta, que é uma pessoa assim que busca sempre resultados, que está sempre buscando o imediato, ele viu necessidade de fazer alguns ajustes na sua equipe de governo. E aí fez mudanças em algumas secretarias, e uma das secretarias em que ele fez mudança foi a Secretaria de Mobilização Social e Integração Governamental, e ele me pediu que eu assumisse a titularidade dessa pasta. O que é ser secretário de Mobilização Social e de Integração Governamental? Ora, o que o prefeito Gelsinho quer? Ele quer que eu junte a minha experiência de mobilizador social, com minha passagem nos movimentos sociais ao longo da minha vida, com a minha participação como gestor público aqui na prefeitura e em cargos que eu participei do Estado. Ou seja, eu tenho a missão de conversar, de ouvir a população, através dos seus movimentos organizados, suas ONGs, suas associações de mulheres, seus conselhos, de ouvir, estar dialogando, discutindo políticas públicas com os setores organizados da sociedade. Esse é meu papel de mobilizador social, mas também tem um papel interno de recolher, de trazer essas demandas e discutir entre os secretariados, entre os pares do governo, e fazer com que os programas e as ações que o governo vem desenvolver vá ao encontro daquilo que a população está pedindo. Então esse é o papel de integrador governamental. Está sendo assim muito um desafio novo e bastante interessante. E eu já tenho aí conseguido trazer alguns resultados. Nós temos aí conseguido já bastante mobilizar a população e já temos aí alguns programas, alguns projetos que a gente vai falar daqui a pouco com você. Rogério Santana, gostei muito da sua explanação. Agora diz para o telespectador
quais são os principais projetos nesta pasta brilhante que você está desenvolvendo? Olha, Carlos Alberto, você sabe que na nossa pasta nós temos algumas coordenadorias de políticas públicas. Temos uma coordenadoria de política pública para a mulher, uma coordenadoria de política pública para discutir igualdade racial, uma coordenadoria de política pública para discutir juventude. Nós temos uma central de atendimento ao cidadão e nós temos o PROCON, que é para cuidar da questão, principalmente do consumidor. Eu tenho procurado enfocar no meu trabalho o que eu chamo de defesa do cidadão. Aliás, estou propondo ao prefeito Gelsinho de mudar, inclusive, o nome da pasta, de vez de ser de integração governamental, que seja Secretaria do Cidadão, ou de Defesa do Cidadão, ou de Proteção ao Cidadão. Porque, na verdade, eu entendo que uma das funções da administração pública municipal, além daquelas que são obrigação, asfaltar a rua, proporcionar saúde, dar a vaga na escola, é também defender o cidadão da cidade. E é defender o cidadão da cidade é que nós temos procurado trabalhar. O que já temos feito? Primeiro, nós estamos atuando na defesa do cidadão na questão da energia elétrica. Nós temos 2 problemas grandes ocorrendo no nosso município. Você sabe que a Light implantou na região da Chatuba um sistema de medição através de chips. Isso fez com que a população tivesse um acréscimo muito grande nas suas contas de energia elétrica. Muito grande o acréscimo nas contas de energia elétrica. O sistema precisa ser corrigido porque, na verdade, a leitura, segundo as pessoas falam, está fora da realidade. Então, há uma leitura excessiva. Então, precisamos corrigir o sistema. Bem como nós precisamos de adotar mecanismos para que aquela população possa pagar a conta de energia. O que nós estamos fazendo? Primeiro, estabelecemos um convênio com a Light e estamos chamando a Light para poder fazer, através de uma unidade móvel, a medição do sistema, a medição e os ajustes no sistema. Segundo, nós vamos iniciar na Chatuba e em todo o município um programa em parceria com a prefeitura chamado Light Recicla, onde nós vamos poder fazer com que a população pague sua conta de energia elétrica com material reciclável. Isso já acontece no Rio de Janeiro, em algumas comunidades do Rio de Janeiro, em onde há a experiência de que as pessoas praticamente zeram a sua conta de energia elétrica pagando com material reciclável. Então vamos iniciar esse programa chamado Light Recicla. Ainda falando da Chatuba, você sabe, Carlos Alberto, que a Chatuba passou por um processo de violência muito grande, em razão aí do tráfico de entorpecentes ter tomado conta daquele espaço e que houve necessidade de uma intervenção militar forte ali. Entretanto, eu tenho dito que hoje a população da Chatuba continua sob o jugo da arma. O fuzil apenas trocou de mão. Saiu da mão do traficante e passou para a mão da polícia. É necessário que o governo entre com ações sociais em que possa, de fato, recuperar um pouco das desigualdades existentes na Chatuba. Nós firmamos uma parceria com a Firjan e vamos implantar na Chatuba um projeto chamado SESI Cidadania, onde nós vamos levar a Chatuba de forma permanente um conjunto de ações sociais, esportivas e educacionais para proporcionar oportunidade de geração de emprego, renda e de integração para a população. Você sabe que os cursos do Senai, do SESI, do Senai, eles são assim portas abertas para o mercado de trabalho. Então nós vamos estar levando em espaços comunitários, associações de moradores, escolas de samba, organização da comunidade, público de serviço, nós vamos estar levando essas oportunidades de forma permanente para Chatuba através do programa SESI Cidadania. Esse também já é uma movimentação da nossa secretaria. Com relação à questão do consumidor, nós vamos agora dar início ao trabalho do ônibus do consumidor. Nós vamos com o PROCON para os bairros do município para poder oferecer à população a possibilidade dela ter orientação sobre o seu direito de consumidor e também de poder ingressar com as ações e fazer as reclamações que foram necessárias contra o comércio que não lhe atende bem ou não lhe atende convenientemente bem. Ainda falando com relação aos bairros, nós vamos também iniciar no próximo dia 15 um grande projeto que eu chamo de Prefeitura Perto de Você. O que é o Prefeitura Perto de Você? É o deslocamento do governo para o bairro. O prefeito Gelsinho Guerreiro vai dirigir um ônibus, ele é motorista de ônibus, fala isso com muito prazer, ele vai conduzir um ônibus, uma unidade volante, e a bordo desse ônibus estarão todos os secretários da administração. Esse ônibus vai chegar no bairro, os secretários vão montar suas tendas
E cada secretário vai atender diretamente o contribuinte naquela questão de interesse que ele tenha. Vai passar o dia inteiro naquela comunidade. No dia seguinte, o ônibus volta, já não conduzido pelo prefeito Gelsin Guerreiro, mas já por um técnico, com o nosso pessoal da área de serviços na saúde, na área de serviço de ação social, para emissão de documentação, fazendo o que a gente chama de ações sociais. E no mesmo dia, uma série de obras e intervenções vão acontecer naquele mesmo bairro, com um programa que a gente chama de Meu Bairro Limpo, onde você vai fazer ao mesmo tempo poda de árvore, desobstrução de bueiro, tapar buracos. Você vai fazer uma série de intervenções que a prefeitura vai fazer movimento. Esses são alguns projetos que a nova Secretaria de Mobilização Social e Integração Governamental, que eu tenho o prazer de estar conduzindo, já está desenvolvendo aqui no município de Mesquita. Puxa vida, eu me sinto assim, como entrevistador, o jornalista Rogério Santana, impactado com as informações que você passou no programa de hoje para todo o nosso público telespectador. Isso prova que existe político sério no país e que se preocupa verdadeiramente com a população. No dia 15, esse movimento que a Prefeitura de Mesquita irá fazer, o prefeito Gelsin Guerreiro conduzindo o ônibus como motorista, né? E a bordo deste ônibus todo o seu secretariado é digno de uma notícia até a nível nacional, toda a imprensa, né? Chamar toda a imprensa do estado do Rio de Janeiro para tornar público esse movimento muito bonito que vocês irão fazer. Parabéns, o governo está de parabéns. Parabéns a você como secretário dessa brilhante pasta, muito bem conduzida pela sua pessoa, que nós temos acompanhado. O programa Você Show está aberto para o governo de Mesquita, para sempre que precisar divulgar as suas ações, e leva o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso apreço, as nossas considerações ao prefeito Gelsin Guerreiro. E daqui a pouquinho você vai fazer as suas considerações finais, tá? Para o nosso público telespectador. Na verdade, eu queria agradecer a você, Carlos Alberto, a produção do programa, Alexandre, a todo amigo telespectador que está aqui acompanhando a nossa entrevista, o nosso programa, e esse programa importante que é Você Show. Dizer que a gente teve aqui hoje a oportunidade de falar um pouco mais sobre a gente, de um pouco mais sobre a nossa trajetória e também daquilo que a gente está realizando. É sempre uma boa oportunidade que a gente tem de poder informar a população, você como homem público, daquilo que você está realizando, daquilo que são os ideais. Então, assim, é uma grande oportunidade. Você sabe que o veículo de imprensa e a televisão, principalmente, é a oportunidade de você chegar perto da população, chegar perto do cidadão, conversar diretamente, entrar dentro do lar das pessoas. Nós estamos hoje aqui num sábado, né, à noite, né, a oportunidade que o trabalhador que está todo dia na sua labuta, de estar ao lado da sua família e ouvindo um pouco daquilo que nós estamos fazendo. Então foi muito importante estar aqui com vocês nesse programa e dizer que eu gostaria de voltar mais vezes, gostaria de ser convidado, de estar aqui não só para conversar assim, não sobre a minha trajetória e sobre o meu trabalho, mas também de poder estar conversando sobre temas do cotidiano, sobre o dia a dia, poder colocar nossas opiniões acerca de coisas importantes que acontecem em toda a nossa sociedade. Rogério Santana, empresário, jornalista, político, secretário municipal do município de Mesquita. Muito obrigado, Rogério, por ter aceitado o convite para fazer o programa de hoje. Rogério Santana, você é show.